Psidium, uma mirtácea, né? A Punica granatum e a Racosperma, também é uma leguminosa, são todas espécies de pequeno porte. Próximo. O Esquinus mole, né? Uma árvore muito graciosa, que vem sendo utilizada nos últimos 25 anos. Ela foi introduzida na nossa arborização há aproximadamente 25, 30 anos. Né? Já é possível ver bastante dessa espécie nas ruas. Né? É um chorãozinho, é uma árvorezinha bastante graciosa e que convive muito bem nos espaços, nos pequenos espaços. Né? Próximo. O Esquinus terebintifolius, que é o chamado aroeira pimenteira, né? O Tecum stans, o chamado ipê de jardim, e a Tibuchina mutabilis, que é o manacá da serra, né? Também uma árvore de pequeno porte, muito graciosa, muito utilizada na arborização. Próximo. O Tabebuia crisotrica, né? Que é uma bigoniácea, o ipê amarelo do campo, né? Muito utilizado e pode ser considerado ainda uma espécie de pequeno porte. Pequeno para médio, né? Mas ainda uma espécie de pequeno porte. Muito bonita nessa época do ano, né? Pela florada, impressionante que ela dá. E é impressionante que quando comentávamos isso, acho que com a Márcia, que comentei essa semana, né, Márcia? Quanto mais seco o ano, maior a intensidade de florescimento, o ipê. Né? No ano menos seco, ele não floresce com tanta intensidade. Mas quanto mais seco estiver, maior a intensidade de inflorescência. Né? Próximo. Aí vem as árvores de médio porte, né? Já são árvores aí que variam de 7 a 10 metros de altura, como a Albizia lebec, o Aspidosperma ramiflorum, né? Que é o batambu, uma árvore nativa, muito utilizada também. Próximo. A Bauhinia forficata, conhecida aí como pata de vaca, né? Uma espécie muito bonita, de inflorescência branca, né? A Bauhinia hermesiana, que levou o nome do pesquisador Hermes Moreira de Souza, né? Foi ele que descobriu essa espécie de Bauhinia, até então não era uma espécie ainda conhecida, né? A Bauhinia variegata, né? A variedade cândida, que é de flor branca, também ainda muito utilizada na arborização. Próximo. A Cesalpina peltoforoides, né? A chamada cibipiruna, né? Uma árvore também muito bonita, nos meses, é muito observada nos meses de dezembro, pela inflorescência amarela que dá. Né? Próximo. A Casearia silvestre, né, a chamada guaçaponga, uma árvore também nativa, muito importante para a pequena fauna. A Cássia leptophylla, uma das cássias mais bonitas do ponto de vista da inflorescência, pela formação em coroa das flores, né? As flores, as pétalas se formam em filotaxia, num coroamento, parece uma coroa de flores, né? É uma das árvores muito bonitas, tem ainda muitas espécies dela no jardim Nossa Senhora Auxiliadora. A Eritrina mulungu, também uma árvore de inflorescência vermelha, muito bonita. Próximo. O Tabebuia impetiginosa, né, o ipê roxo. O impetiginosa é uma espécie que veio lá do Nordeste, né, a origem dela é Pernambuco, né, e ela acabou, tem uma história aí com o impetiginosa, na década de 70, quando um pesquisador na área de medicina fez uma pesquisa no Nordeste com casca do impetiginosa que curava câncer, né? Isso se propagou e o nosso ipê aqui que pagou o pato. Não tinha nada a ver com impetiginosa, né? Mas ipê é ipê, né? Ao olho nu, ipê é ipê. E os nossos ipês quase foram dizimados, porque todo mundo queria arrancar uma casca, mesmo sem ter a doença,
tomando preventivamente o chá de casca de pena. Próximo. Aí nós temos as árvores de grande porte, né, como o cedro, né? Nós temos uma fileira de cedro rosa, em 2 lugares para serem observados aqui em Campinas. O primeiro, e mais tradicional, a Praça São Benedito, aqui ao lado da Casa de Saúde, né? Qual é a história daqueles cedros? É que eles não foram plantados. A história, isso está num livro chamado Campinas, da época imperial, tem na Biblioteca Municipal esse livro, que conta que ali era um cemitério de escravos. Existia ali uma capela, que existe até hoje, que é a Igreja de São Benedito, e essa capela era exclusivamente utilizada para os negros. Então, ao lado tinha um cemitério. Os negros eram enterrados naquele cemitério, covas rasas, né? E como, obviamente, era um cemitério muito simples, as cruzes que eram colocadas nas sepulturas eram feitas de lascas de cedro. E esses cedros brotaram e formaram aquelas árvores lá do Jardim São Benedito. E na saída para Mojimirim, do lado direito, em 1983, pessoalmente plantei ali próximo de 50 cedros, que hoje são árvores imensas. Podem ser notadas ali no início da rodovia, né? À direita, no talude lateral. São árvores adultas, lindíssimas, né? O cedro rosa. Próximo. A Cesalpina equinata, que é o pau-brasil, né? Nós temos aí várias espécies adultas, né? Um local para se ver é no Pátio dos Leões, na PUC Central. No pátio da PUC Central tem uma espécie ali que deve ter pelo menos uns 80 anos, adulta, né? Mas plantamos muito dessas espécies na cidade. Recentemente o Departamento de Parques e Jardins, recuperou 2 importantes praças na cidade, uma ao Mar Cardoso, lá no Jardim Flamboyant, e outra aqui na Vila Nova, a Jardim Lerner, que foram feitas lá em 1978, de cuja arborização pessoalmente participei. Plantamos lá vários ipês na época, em 78, 35 anos atrás. E hoje, o que a gente viu lá? Essas espécies adultas na praça, né? Árvores lindíssimas, vegetando lá. Daí a importância de semear, né? Próximo. O alecrim de Campinas, né? Uma árvore símbolo da cidade de Campinas, mas que é preciso abrir aqui um alerta. O alecrim de Campinas vem sendo vítima de um fungo específico dele, que gosta muito de matar o alecrim, que é o canoderma, né? Esse fungo ele se instala no alecrim de Campinas, numa árvore adulta, não tem nenhum sintoma externo, nada. Você passa hoje às 5 da tarde, olha para ele, está verde, exuberante, bonito. Você passa amanhã cedo e está sequinho, não tem uma folha a mais, né? Então, em prazo de horas, ele dissemina, ele corta o fluxo, a alimentação da seiva e a árvore morre imediatamente, né? Ele age como se bloqueasse a circulação de seiva para a copa, para alimentar a copa. Próximo. O jacarandá cuspidifólia e o mimosifólia são espécies também de porte grande, muito bonitas, tem muitas aqui em Campinas, tá? Próximo. O jatobá, né, uma árvore também que tem uma estrutura muito bonita. Próximo. A Cariniana alegares, né, que é o nosso jequitibá, lá ao fundo, numa árvore alta, né, um jequitibá ali de pelo menos 200 anos de idade, né, um remanescente de mato. Próximo. E aqui algumas fotos que eu quero mostrar do nosso viveiro de mudas, né? Aqui o viveiro, as estufas do viveiro do Xangri-Lá, que nós encontramos agora em janeiro. Absolutamente destruídas, sem telhado, cheio de mato, tudo jogado. Esse era o viveiro de mudas.
que nós encontramos lá no viveiro. Ou seja, escombros, né? Parece que caiu uma bomba naquele lugar, né? Só que foi uma bomba de efeito retardado, uma bomba de 16 anos. Ela foi explodida aos poucos lá, né? Próximo. Aqui mais algumas fotos internas, né? Mato para todo lado, tudo jogado, tudo abandonado, né? Próximo. Ainda algumas fotos lá das estufas, né? Uma situação de abandono, né? Muito visível. Próximo. Mato para todo lado. Não havia uma muda de árvore sequer para plantar na cidade. Próximo. Aqui já um processo que nós disparamos em janeiro, onde tem início a coleta de sementes para começar a reprodução das mudas, né? Próximo. Aqui já um processo de recuperação. Começamos a plantar as mudinhas, já germinadas. É por isso que nós estamos plantando muda de 50 centímetros na cidade, né? Porque não tinha nada, precisamos plantar agora, né? Mas essas de 50 centímetros serão árvores adultas, sem sombra de dúvida. Próximo. Aqui as sementeiras que foram feitas agora em janeiro, fevereiro, né? Exuberantes, como vocês podem ver, né? Próximo. Mais canteiros, sementeiras de árvores. Próximo. E aqui o processo de recuperação das estufas que teve início agora no mês de abril, né? Próximo. Aí as estufas já com a nova estrutura, tudo em alumínio, né? Coisa que vai durar aí para centenas eu não diria, mas dezenas de anos, né? Próximo. Aí já as estufas cobertas com material, isso é estufa de primeiro mundo, isso foi feito pela Van der Rohe, ali da Holanda, né? São estufas utilizadas na Europa, na Holanda, né? Coisa, tecnologia, coisa high-tech mesmo, né? Próxima. Aqui os acessos dentro do viveiro, vocês podem ver já a quantidade de talhões, de saquinhos de mudas, já semeados, mudas já com 20, 30 centímetros de altura, né? Uma quantidade muito grande. Aqui mudas, ao acesso e mudas, aquelas mudas maiores, nós ganhamos do SEASA. Fomos lá, pedimos ao SEASA, eles nos forneceram 2.000 mudas já de 1,5 metro, que já estão sendo plantadas na cidade. Próximo. Aqui os acessos dentro do viveiro, né, estão sendo calçados com brita, né, para melhorar o fluxo, não prejudicar os talhões de muda. Próximo. E aqui um plantio de guarantãs que nós fizemos lá em 1980. Pode virar. Ali ao lado, na calçada, ao lado do Colégio São José, né? Mudas de guarantãs já adultos, né? Tem aí um pouco mais de 30 anos. Então lá, sem causar nenhum problema na calçada, como vocês podem ver, né? Vegetando, coexistindo com os equipamentos urbanos. Próximo. O plantio recente que fizemos ali na Norte-Sul, no Piscinão, no entorno do Piscinão. Mudas de ipê, fizemos ali uma coleção, cerca de 60 mudas de ipês de várias espécies, né, como coleção para futura coleta de sementes. Próximo. Aqui um plantio de restauração de vegetação ciliar, no que nós chamamos de recanto de pássaros. Ali também, na rua Monte Aprazível, na Chácara da Barra, junto ao córrego Anhumas, recompondo a mata ciliar. Foi feito agora esse plantio, este ano, mudas pequenas ainda, mas é o que nós temos,
né? E está indo muito bem, olha lá, não tem nenhuma quebrada. Ninguém quebra, em Campinas ninguém quebra a árvore não. Estão lá as mudinhas vegetando, né? Plantio de ipês na saída para Mojimirim. Ipê rosa, ipê roxo, várias delas. Próximo. Os cedros que eu já citei, né? Pode passar. É uma coleção ali à direita, são cedros adultos. Em frente ali uma clínica veterinária, acho que chama Clínica Stevenson, só para dar uma referência para quem quiser ver, né? Cedros adultos. Próximo. Aí um detalhe do cedro, fruto e folha. Próximo. Plantio de espécies arbóreas também na Ari Barroso, uma área pública. Pode passar. Recompondo a vegetação. Próximo. Pode passar. E aqui no plantio em Canteiro Central, na Heitor Penteado, em 1980. Pode passar. Em 1980, a prefeitura introduziu o IP Rosa de El Salvador, o Tabebuia pentafila, no Brasil. Mais uma vez, Campinas foi pioneira. Introduzimos essa espécie que na florada, né, é uma das coisas mais bonitas, a inflorescência do ipê rosa de El Salvador. Né? Essa foto é na Heitor Penteado, em frente onde era o antigo Chopão. Hoje eu não sei o que funciona ali, mas a minha referência era o Chopão. Né? Próximo. Aqui na Avenida John Boynton Lope, um plantio que fizemos agora em abril, né? Ali na região do Shopping das Bandeiras, né? O Canteiro Central, uma nova geometria que foi feita. Fomos lá e já replantamos esses canteiros. Próximo. Pode passar. Aqui um plantio de ipê branco, né? Plantado em via pública. Então aí um cuidado com o adubo, com esterco animal. Pode passar. A preparação adequada da cova, nas dimensões corretas. Pode passar. A colocação do tutor, o amarrio de sisal para não machucar a muda. Né? E aí, a condução da muda. Como vocês podem ver, já é uma muda com copa conduzida. É o que cai por terra, aquela conversa mole que saiu no jornal, que não conduz as mudas, que não tem condução. Aí, a muda já está conduzida, ela já sai conduzida do viveiro de mudas. Claro que depois tem o manejo e ela tem que continuar a receber essa condução. Né? Próximo. Aí a muda já plantada, né? Próximo. E aqui o assunto, né, que eu quero referir à minha amiga Ana Maria, pela sua preocupação com esse assunto. Adoção de praças é uma coisa relativamente nova na administração pública, mas sem sombra de dúvida importante. Importante primeiro para a prefeitura, porque isto alivia muito os afazeres do poder público. Segundo, que cria um conceito de cidadania na nossa sociedade, de responsabilidade social das empresas, principalmente para com os bens públicos, de se preocupar com isso. Né? Claro que isso tudo tem que passar por um processo de aperfeiçoamento, né? Isso é muito novo ainda, nós temos muito para fazer para melhorar isso. Pode passar. Aqui a legislação que cuida desse assunto, né? Pois se alguém precisar, a gente tem aí material para fornecer. Próximo. A metodologia que a gente vem utilizando a partir de janeiro para as vistorias técnicas, né? Isso passou a ser normatizado agora, tem uma norma de vistoria técnica feita pelos técnicos do Departamento de
parques e jardins, né? Que envolve a vistoria, a elaboração do relatório de constatação, a inspeção de dados e planilhamento, né? Próximo. A relação de praças adotadas. Aqui, infelizmente, não vai dar para ler, mas a gente tem papel aí para quem quiser pegar, né? Pode ir passando aí até o final. Até o final. Todas essas praças adotadas estão cadastradas, né? Hoje nós sabemos a situação de cada uma delas. Pode passar. E aí, em função desse levantamento que fizemos no início do ano, levou ao cancelamento de praças adotadas. Pode passar. Que é essa relação que ele está passando aí. Que está disponível em papel aí para quem quiser. Próximo. Então, consolidando os dados, nós temos 361 praças adotadas, né? As que estavam com irregularidades. O que é isso? Alguém adotou, geralmente pessoa jurídica, botou a sua placa de publicidade lá e abandonou a praça. Isso vinha há anos acontecendo. O que fizemos? Fomos lá, fizemos a cassação da adoção, cassamos a adoção, retiramos a placa e a prefeitura voltou a cuidar da praça. Foram 98 até agora. Número de praças que precisavam de cuidados, 52. Isso tudo constatado em relatório. E o número de praças em boas condições de adoção, 211. Isso é um sucesso. Se a gente parar e fazer uma análise, é um sucesso. Né? Ou seja, 2/3 do que estava adotado estava bem cuidado. Né? Claro, uma com um probleminha ou outro, mas bem cuidado. Significa que esse conceito de cidadania se enraiza na nossa sociedade. Né? A responsabilidade social que as empresas enxergam ter para com a sua cidade, com a sua vizinhança. Próximo. Aqui um gráfico de consolidação, né? Então o panorama de adoção significa 73% das praças adotadas, 27% foram canceladas, aproximadamente 1/3, né? Próximo. Em boas condições, 80%, né? E em processo de adoção, 0,2%, e para providência, ou seja, algumas empresas adotaram, não estão cuidando adequadamente, já foram notificadas, né? Já com prazo para se adequar, arrumar, para poder manter a adoção. Caso contrário, terá a adoção cassada. Próximo. Aqui a situação de praças públicas adotadas, né? Mostra aqui 37% são consideradas situação boa, né? Regular, o ruim, que é muito pouco, né? A ruim está lá em 13%, né? Significa que nós temos que perseguir o melhoramento desse sistema, né? Mas é importante dizer que em janeiro tinha uma pessoa, um funcionário cuidando disso. Hoje nós temos 5 pessoas cuidando, já é um avanço muito grande. Equipamentos, não havia equipamentos, não tinha nada informatizado, já está tudo informatizado, né? Próximo. Com relação à poda, extração e plantio de árvores, pode virar. Então, está aqui um pequeno relatório do que foi podado e foi suprimido de janeiro, fevereiro, março e abril, né? E o que foi plantado em janeiro, fevereiro, março e abril. São quantidades plantadas ainda muito tímidas, por uma razão muito simples: nós não temos produção.
Nós começaremos a ter produção a partir de 2014, produção em massa. O nosso viveiro passará a produzir a partir, eu aproveito aqui já para convidá-los, dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. O prefeito Jonas Donizete fará a inauguração da recuperação do viveiro municipal, que passará a produzir com essas novas estufas e os sistemas 150 mil mudas de plantas e árvores por ano? Não, por mês. Por mês. Isso é fantástico, mas é o que a cidade precisa minimamente, né? Vai só lembrar, 3 meses atrás não produzíamos nada, zero. Passaremos a produzir 150 mil mudas por mês, com uma diversidade muito grande. Próximo. Aqui uma lista, né, das principais árvores que a gente vem plantando. Eu vou citar aqui algumas, né, o jatobá, por exemplo, né, o oiti, pau-viola, sabão de soldado, sangra d'água, dentre outras espécies que passarão a ser produzidas. Lá no viveiro também, não mostrei a foto porque ainda está em obra, nós estamos construindo uma sala de banco de sementes, com refrigeração, com acondicionamento. Então, nós montamos uma equipe, uma caminhonete com 3 funcionários, que diariamente vai a campo coletar sementes. E essas sementes já estão sendo catalogadas, beneficiadas e guardadas nesse banco de sementes para a produção de mudas, que poderá, inclusive, dentro de um tempo médio, aí, 6 meses, eu acredito, fomentar outros viveiros através desse banco de sementes. Ok? Acho que é isso, né? Bom, temos ainda um exemplo aqui de laudo técnico, né, que vem sendo feito, né, que depois a gente tem papel aí também para poder mostrar, pode virar. Aqui a memória, né, do laudo, que fica registrado sobre a situação das espécies naquele local, né? E as recomendações sempre assinado pelo técnico do departamento. E quero ressaltar, embaixo do nome dele lá tem um número do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Esse profissional está fazendo isso, assinando, e isso vai para o acervo técnico dele lá no CREA. E ele é responsável pelo que ele escreve, pelo que ele faz. Aqui algumas fotos de interferência de árvores com prédios históricos, aqui no caso o Grupo da Ciência, né? Pode passar. Mostra claramente aí uma espécie, um Tecoma stans, né? Se não me engano é isso, um Tecoma, né? Próximo da parede, criando uma série de problemas e infiltrações, né? Daí a importância de planejar o plantio dessas coisas, né? Próximo. Aí um outro exemplo. Próximo. Pode passar. Aí problemas lá com figueira que acabou germinando nas fissuras do prédio e acaba derrubando o revestimento. Pode passar. Pode passar. Pode. Aí uma coisa também, né, importante observar, que é o estrangulamento das árvores, né, a impermeabilização absoluta desses locais. Então, o que não se deve fazer, né? Próximo. 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 Aqui mais um exemplo de estrangulamento do colo da árvore, né? Certamente essa árvore estará com o tempo de vida dela muito reduzido. Ali
no colo em função do afogamento por terra, cria-se um índice de umidade muito alta, onde os fungos vão se desenvolver e criar ali uma série de lesões que vai levar essa árvore à morte.